Numa noite de Natal, um bilhete eu encontrei. Li uma mensagem linda, vinda do Papai do Céu. Com o bilhete um presente, que surpresa quando abri. Eu chorava, eu sorria, eu queria dividir aquele momento lindo, onde eu pude perceber que o Natal é diferente de tudo que a gente vê. Não tinha Papai Noel, mesa farta e tanta luz, mas um brilho diferente, o nascimento de Jesus, onde as pessoas se abraçavam e se amavam como irmãos, e se olhavam uns aos outros com os olhos do coração. Então entendi o bilhete e a mensagem que dizia: não adianta luz na casa se a casa está vazia. Bom dia! Bem-vindos e bem-vindas a este momento de comunhão na fé. Saudamos vocês que nos acompanham pelas redes sociais com o lema desta segunda semana de Advento. O profeta Isaías diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 3, os versículos 4 e 6. Amados e amadas do Senhor, passamos por momentos de crise, por tempos de desânimo. Ainda estamos em meio à pandemia, mas é Advento. Podemos nos encorajar mutuamente, orientados pela palavra de Deus. Saibam todos e todas vocês, não há motivo para desânimo, desespero e medo, pois Deus está entre nós. Animados por esta boa notícia e pela esperança que se renova nos corações dos que confiam no poder da graça de Deus, louvamos o Senhor. Advento é tempo de preparação, de abrir caminhos para o Deus criança, é estar disposto a ajudar o irmão e a uma irmã encher de esperança. Advento é tempo de avaliação, de unir caminhos e acertar estradas, é tempo certo para pedir perdão e perdoar seguindo de mãos dadas. Advento é tempo de transformação, mudar caminhos para um mundo novo, é ver que o amor de Deus é doação e a novidade é para todo o povo. Advento é tempo de decoração, florir caminhos, aplainar colinas, encher de amor e luz o coração, para espalhar nas noites natalinas. Estamos reunidos em nome de Deus, que vem a nós, em nome do Filho Jesus Cristo, o Deus conosco, e em nome do Espírito Santo, que nos encoraja a confiar nas promessas do Senhor. Amém. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Palavras do Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6.
Confiantes na misericórdia de Deus, confessemos os nossos pecados. Deus de misericórdia e bondade, confessamos nosso sentimento de medo, que se deve a diversos motivos. A pandemia gerou insegurança. Às vezes duvidamos da Tua presença. Deixamos que o medo comprometa a nossa fé e a nossa esperança. Confessamos que deixamos nossa resistência enfraquecer. Sem coragem, deixamos de enfrentar os desafios que ameaçam a vida. Confessamos que por esquecer Teus conselhos, facilmente acabamos ouvindo e seguindo outras propostas. Deixamos-nos abater e envolver em projetos que, por fim, conduzem para longe da comunhão contigo. Confessamos que deixamos de priorizar o que a Igreja oferece. Muitas vezes desconfiamos de quem está próximo de nós e até mesmo de Ti. Por isso clamamos por Tua compaixão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Conforme o profeta Miqueias, o Deus Emanuel vem ao nosso encontro. Não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Em Jesus, Deus perdoa os nossos pecados. Isto é motivo de esperança para nós, e por isso nós podemos cantar glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Convido para a oração do dia. Porque Deus está entre nós, podemos nos alegrar. Dessa presença de Deus entre nós nos fala a luz da vela. E é por isso que oramos em confiança. Senhor, vem e acende em nós a chama da fé e da esperança. Aproxima-te de nós. Faze com que andemos de cabeça erguida e confiemos na Tua presença junto a nós. Senhor, acorda-nos para podermos ouvir Tua palavra com ouvidos atentos. Ensina-nos a sonhar com a vida em abundância, livre e envolta pela paz ofertada por Jesus. Amém. Cristo
O salmo que está em sintonia com a mensagem deste dia, neste segundo domingo de Advento, é o Salmo 73. Ele lembra que Deus é bom e que devemos perseverar na fé, confiar na sua justiça e não questioná-lo por vermos os maus se dando bem na vida e parecem imunes ao sofrimento. Aclamamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, os versículos 68 a 79, que passo a ler. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois Ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio de seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento a nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Altíssimo e irá adiante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Esta é a profecia de Zacarias, pai de João, conhecido depois como João Batista. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. 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 Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Você já se sentiu frustrado, decepcionado com Deus? Alguma vez você já se perguntou, onde está Deus que parece ter se esquecido de mim? O texto bíblico da pregação de hoje, ele quer justamente responder a perguntas como esta. E muito mais do que isso, ele quer ser um anúncio de um Deus que se revela a nós, um Deus que se compromete com o seu povo e um Deus que cumpre com as suas promessas. Esse texto bíblico se encontra em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Mas antes de nós embarcarmos para estes 4 versículos, é importante sabermos também o contexto no qual eles se encontram. Pouco antes desses versículos, ali no final do capítulo 2, nós percebemos que o povo de Israel estava frustrado, estava decepcionado com Deus. E eles perguntavam, onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus da justiça? Nisto, o povo de Israel estava
na verdade, questionando a moralidade, questionando o juízo de Deus. Ou seja, por que é que Deus tolera o mal? Por que às vezes Deus se mostra tão, talvez, indiferente com a situação humana, com a situação deles em si? Onde está o Deus da justiça? E ainda lembramos das palavras do Salmo 73, por que é que os ímpios prosperam e os justos sofrem tanto? O povo aqui, ele havia acabado de ter saído, de ter sido libertado do exílio. Eles voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo, porém aquilo que eles esperavam que acontecesse, não aconteceu como eles esperaram. A prosperidade na vida deles não aconteceu. A vida continuava difícil e por isso eles começaram a ver Deus como um Deus apático, um Deus que não estava nem aí para eles, um Deus que não estava vendo a dificuldade, não estava vendo o sofrimento que eles estavam passando, um Deus que estava surdo para o clamor do povo. Sabe, isso mostra que muitas vezes também para nós, para mim, para você, nós também podemos nos frustrar com Deus, nos decepcionar com Deus, quando tentamos enquadrar, quando tentamos encaixotar Deus conforme os nossos planos, conforme a nossa vontade, nossas expectativas, desejando que Deus haja exatamente da forma como queremos, como se nós quiséssemos controlar Deus. Eu pergunto novamente, isso já aconteceu com você? Você já se sentiu frustrado dessa forma com Deus, talvez justamente por Ele não ter feito as coisas acontecerem da forma como você gostaria, da forma como você esperava que acontecessem? Mas ainda nesse caso aqui do texto bíblico, da situação do povo de Israel, o sentimento de indignação ia um pouco além. Eles não estavam apenas desanimados por causa do sofrimento deles, das dificuldades deles. Eles se achavam justos, fiéis, acreditavam merecer a prosperidade, merecer algo a mais. Mas então eles, vendo os ímpios, aqueles que eram injustos, prosperarem, se darem bem, mesmo não seguindo aquilo que Deus mandava, que Deus ordenava, eles então se sentiam indignados com toda essa situação. Perguntavam, onde é que está a justiça diante disso? Por que eles, que não seguem a Deus, eles que são errados, prosperam e nós, que somos fiéis, que somos justos, seguidores de Deus, não prosperamos, passamos por tanta dificuldade? Ali se concentrava então essa indignação e essa pergunta, onde está o Deus da justiça? Gente amada, isso é o que acontece quando nós estamos distantes de Deus. Naturalmente, nós começamos a questioná-lo o tempo inteiro. Começamos a duvidar da forma, começamos a duvidar se a sua mão realmente está gerenciando a história da humanidade, das nossas vidas. E isso porque quando nós estamos distantes de Deus, só conseguimos enxergar as coisas com os nossos próprios olhos, com o nosso próprio entendimento. Tentamos controlar Deus e dizer o que Ele deve fazer na história da humanidade. Afinal, Ele é um Deus todo-poderoso e assim sendo, Ele deveria fazer as coisas da seguinte forma, conforme o nosso entendimento, conforme o nosso conceito de justiça. E isso está errado. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, em culto, em oração, em louvor, meditação, adoração, contemplação, somente então nós podemos ver que de fato Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é um Deus justo, cuja vontade é muito maior e superior à nossa. É ou não é? Muitas vezes nós queremos que Deus tenha a nossa visão, queremos que Deus se enquadre nos nossos planos, queremos que Ele esteja atento à nossa vida, mas nós deixamos de estar atentos ao modelo de vida que Cristo nos deixou. Deixamos de enxergar o mundo aos olhos do Evangelho e deixamos de clamar pela vontade dEle, para que esta seja feita em nós. E é justamente após este contexto, então, estas dúvidas a respeito de Deus que o povo de Israel estava tendo, que Malaquias escreve o seguinte, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Vejam, eu enviarei meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como o refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. O povo perguntou: onde está o Deus do juízo? E Deus respondeu ao povo. Assim também Ele quer responder a mim e a ti no dia de hoje. Ele quer te ouvir e Ele quer falar contigo. Estes 4 primeiros versículos do capítulo 3, eles querem afirmar que Deus não é apático, que pelo contrário, Ele nos conhece o seu povo nos mínimos detalhes. Ele conhece nossas alegrias, também conhece nossas tristezas. Ele conhece nossas qualidades, conhece nossas fraquezas. E certamente também Ele é um Deus justo. E por isso então que Malaquias escreve que o dia da sua vinda será como o fogo do ourives, o fogo do fundidor e como o sabão do lavandeiro. A ideia por detrás dessa comparação é muito clara. Significa que assim como o sabão irá lavar aquilo que está manchado, aquilo que está sujo, e como o fogo vai eliminar as impurezas do metal que está sendo derretido para que apenas então se torne e fique só o metal precioso, assim Deus também irá purificar aqueles que estão impuros. Como igreja cristã, cremos que isso já aconteceu por meio de Cristo, que veio ao mundo, viveu entre nós e foi morto na cruz em nosso lugar. Deste modo, pagando o preço pelos nossos pecados e nos purificando de toda a impureza. Porém, ainda vivemos na luta contra o pecado, na luta contra a carne, na luta contra aquilo que quer nos afastar da presença de Deus. E, no tempo que aqui ainda estamos, neste mundo, nesta luta, o que nos consola e aquilo que nos anima é a esperança de que Cristo voltará para nos buscar e nos levará para junto dele. Por isso, então, nós podemos clamar: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas será mesmo que podemos? Ou melhor, será mesmo que nós clamamos? Clamar da boca para fora é muito fácil, mas será que o nosso coração também clama pela volta de Cristo? Será que realmente nós estamos preparados para esse dia? Concluindo esse texto e também a mensagem de hoje, algumas verdades precisam ser gravadas no nosso coração. A primeira delas é que o Messias irá voltar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas certamente isso acontecerá. Certamente Jesus irá voltar e este será o dia do julgamento final. E aqui também está já a segunda verdade. Quando Ele voltar, Ele vai julgar o seu povo. Não julgará apenas os de fora, julgará todo mundo. Ele julgará a igreja, as instituições, as organizações que dizem servi-lo, julgará a todos. E a terceira verdade é que Ele nos ama. Não devemos ver Deus apenas como o Deus do juízo, como um Deus que condena e castiga os pecadores. Se assim o fosse, todos estaríamos ferrados, pois não há um ser humano sequer que escape disso. Não há um ser humano que não seja pecador. Mas Deus também é um Deus de amor. E é por isso que pela sua graça Ele nos alcançou e pelo sangue de Cristo nós podemos ser purificados. Nós somos purificados e perdoados dos nossos pecados. Deste modo, todas as vezes que te bater um sentimento, então, que você creia que Deus se esqueceu de você, de que Ele não se importa com você, não se importa com a sua vida, ou até mesmo de que Ele não está se importando com aquilo que acontece no mundo, com aquilo que acontece na humanidade, lembre-se disso. Lembre-se daquilo que Ele já fez por todos nós, daquilo que Ele faz por nós. Lembre-se das suas promessas e entenda que o que realmente importa nessa vida está para além dessa vida. Meu desejo é que vocês compreendam o profundo significado da obra de Deus por nós. E que assim, quando Cristo voltar, que Ele nos ache preparados para nos encontrarmos com Ele. E que esse dia seja um dia maravilhoso e grandioso. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Jesus volte e nos encontre assim, vigilantes e preparados para nos encontrarmos com o Senhor.
Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Como nossa confissão de fé em resposta à pregação da palavra, interpretação da palavra do Antigo Testamento, do profeta Malaquias, eu partilho com vocês o credo da Boa Nova. Creio em Jesus Cristo e no poder do Evangelho que começou em Belém. Creio naquele cujo Espírito glorificou uma pequena aldeia, de cuja vinda os pastores deram o sinal, e para quem não houve lugar na hospedaria. Creio naquele cuja vinda mudou o curso da história, e a quem os reis da terra desprezaram e os homens orgulhosos não puderam compreender. Creio naquele a quem os pobres, os oprimidos, os desanimados, os aflitos, os enfermos, os cegos deram as boas-vindas e o aceitaram como Senhor e Salvador. Creio naquele que com o amor mudou os corações de homens soberbos, que com sua vida lhes demonstrou que é mais importante servir que ser servido, e que a maior glória está em dar a sua vida pelos demais. Creio na paz, que não é só ausência de guerra, mas justiça entre as pessoas e nações, e amor fraternal entre todos os seres humanos. Creio na reconciliação, no perdão e no poder transformador do Evangelho. Creio que a Boa Nova é força e poder e que este mundo pode mudar se com humildade e fé nos aproximarmos do estábulo de Belém. Creio que eu devo ser o primeiro a fazê-lo. Amém. Lembro a vocês, irmãos e irmãs na fé, que as ofertas deste domingo estão destinadas pela nossa igreja para a divulgação da Bíblia e outras publicações. Lembro ainda que no próximo domingo é o Dia Nacional da Bíblia e nós teremos culto aqui na Igreja da Ressurreição presencial e também através das mídias sociais. Fiquem atentos para as demais atividades e celebrações previstas no calendário paroquial. Deus bondoso e querido, agradecemos por dons e dádivas e por chegarmos juntos a mais um advento, podendo nos preparar para a Tua visita. Gratos te somos por nossa comunidade e suas múltiplas atividades, que nos ajudam a perseverar na fé e na esperança. Intercedemos, nosso Deus, pelas nossas famílias, para que neste tempo de advento se experimente a paz,
Aquieta os corações das pessoas que estão angustiadas por alguma razão e dá entendimento da tua vontade. Desperta confiança na tua justiça e no teu cuidado. Intercedemos, nosso Deus, pelas pessoas, grupos e organizações que são ameaçadas e perseguidas porque se empenham por projetos que promovem a dignidade humana, que anunciam um novo tempo de paz. Intercedemos, nosso Deus, por tua igreja, para que com voz profética se empenhe na defesa da vida. Anima as lideranças para que sejam perseverantes no servir. Intercedemos, Deus e Pai, pelas pessoas que sofrem, pelas que já fraquejaram e desesperaram, para que neste tempo de advento também elas encontrem novo alento e a ação da igreja se transforme em apoio concreto para afastar o medo. Ouve, Senhor, nossa oração e acolhe a nossa súplica por Cristo nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus seja contigo, meu irmão, minha irmã. Seu Espírito guie teus passos, sua graça alente o teu coração. Que sua palavra hoje proclamada seja praticada em tua vida e na minha. Que Deus te abençoe e guarde hoje e sempre no seu amor. Amém. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Permaneçam sob a bênção e na paz do Senhor. Sirvam o Senhor com alegria e com gratidão em vossos corações. Uma abençoada semana.